A estrada serpenteava através do deserto da Califórnia como uma cicatriz negra sobre areia dourada. Jack Morrison dirigia há horas, os olhos ardendo de cansaço, a mente nebulosa depois de 3 dias sem dormir adequadamente. Era 1977, e ele estava fugindo. De dívidas, de um casamento fracassado, de uma carreira musical que nunca decolou. O rádio tocava uma estática monótona, enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de carmesim e violeta. Então ele a viu, no meio do nada, emergindo da névoa do crepúsculo como uma miragem, erguia-se uma construção majestosa. Um hotel de estilo colonial espanhol, com arcos brancos e telhado de telhas vermelhas, iluminado por luzes suaves que piscavam como velas distantes. Um neon rosa brilhava na fachada, formando palavras que ele mal conseguia distinguir à distância. Jack piscou, tentando focar. Talvez fosse apenas o cansaço, mas havia algo magnético naquele lugar. Algo que o chamava com uma força invisível, como se o próprio destino tivesse colocado aquele hotel exatamente ali, exatamente agora, esperando por ele. Sua cabeça pesava, e ele sentiu o perfume doce e enjoativo de colitas menos aquelas pequenas flores do deserto, entrando pelas janelas abertas do carro. O aroma era hipnótico, quase intoxicante. Jack diminuiu a velocidade, sua decisão já tomada antes mesmo que sua mente consciente processasse. Precisava parar, precisava descansar. O estacionamento estava curiosamente vazio para um hotel daquele tamanho. Apenas alguns carros vintage, um Cadillac dos anos 50, um Mercedes conversível ou um Corvette reluzente, estacionados de forma espaçada, como peças de museu cuidadosamente posicionadas. Jack estacionou seu Chevrolet desgastado e saiu, as pernas trêmulas depois de tantas horas ao volante. O ar noturno era estranhamente morno, quase pegajoso. Ele olhou para cima e viu o letreiro completo, agora Hotel Califórnia. As letras em neon rosa pareciam pulsar com vida própria, e abaixo em letras menores e douradas: você sempre será bem-vindo aqui. A entrada principal era imponente, 2 portas de madeira entalhada com detalhes em bronze, ladeadas por colunas brancas. Quando Jack as empurrou, elas se abriram sem esforço silenciosamente, revelando um saguão que tirou seu fôlego. O interior era uma combinação surreal de luxo e decadência. Lustres de cristal pendiam do teto alto, projetando prismas de luz dourada sobre paredes cobertas com papel de parede vitoriano em tons de vermelho profundo e dourado. Tapetes persas cobriam o chão de mármore, e móveis antigos, sofás do veludo, mesas do mogno, cadeiras entalhadas, estavam dispostos em arranjos que pareciam simultaneamente convidativos e teatrais. Mas o que mais chamou a atenção de Jack foi o movimento. Pessoas, dezenas delas menos, circulavam pelo saguão como fantasmas elegantes. Mulheres em vestidos longos que pareciam saídos de diferentes décadas. Anos 20, anos 40, anos 60, homens internos impecáveis, alguns com cabelos longos ao estilo hippie, outros com cortes militares. Todos conversavam em tons baixos, rindo suavemente, movendo-se com uma graça que parecia coreografada. Uma mulher apareceu à sua frente, materializando-se tão subitamente que Jack deu um passo atrás. Ela era deslumbrante, menos cabelos loiros ondulados caindo sobre os ombros nus, um vestido prateado que brilhava como mercúrio líquido, olhos verdes que pareciam ver através dele. Bem-vindo ao Hotel Califórnia, ela disse, sua voz melodiosa e hipnótica. Estávamos esperando por você. Jack piscou, confuso. Esperando? Mas eu não fiz reserva. Ela sorriu, um sorriso que era simultaneamente acolhedor e perturbador. Não é necessário. Sempre há um quarto para aqueles que precisam estar aqui. Ela estendeu a mão delicada, dedos terminando em unhas pintadas de vermelho escuro. Meu nome é Mercedes, anfitriã deste estabelecimento. Jack apertou sua mão e sentiu um choque percorrer seu braço, não elétrico, mas algo mais profundo, como se aquele toque conectasse algo dentro dele, algo muito maior e muito mais antigo. Jack Morrison, ele murmurou, eu só preciso de um quarto para a noite. Estou viajando para lugar nenhum. Mercedes interrompeu suavemente, seus olhos brilhando com um conhecimento inquietante. Estou certa? Você está fugindo, não indo em direção a algo. As palavras acertaram Jack como um soco. Ele abriu a boca para protestar, mas não encontrou argumentos. Era verdade. Brutalmente, inegavelmente verdade. Mercedes acenou com a cabeça, como se ele tivesse confirmado verbalmente. Aqui no Hotel Califórnia, todos os nossos hóspedes estão buscando algo, ou fugindo de algo. Frequentemente, ambos. Ela fez um gesto elegante em direção ao elevador ornamentado. Venha, vou mostrar suas acomodações. Enquanto caminhavam pelo saguão, Jack observou os outros hóspedes mais atentamente. Havia algo estranho neles. Não conseguia identificar exatamente o que, mas sentia um desconforto crescente. Seus movimentos eram suaves demais, seus sorrisos permanentes demais,
seus olhos brilhantes demais. E todos, absolutamente todos, paravam o que estavam fazendo para observá-lo passar, como se ele fosse uma novidade fascinante. O elevador era uma gaiola dourada com espelhos em todas as paredes. Quando as portas se fecharam, Jack viu seu reflexo multiplicado ao infinito menos milhares de versões de si mesmo. Todas exaustas, todas perdidas, todas sendo levadas para cima por aquela mulher misteriosa que andar. Ele perguntou, mas Mercedes apenas sorriu e apertou um botão sem número. A subida pareceu durar uma eternidade e apenas um segundo. Quando as portas se abriram, eles emergiram em um corredor que se estendia infinitamente em ambas as direções, forrado com portas idênticas de madeira escura, cada uma com um número em bronze polido. Quarto 1969, Mercedes anunciou, parando diante de uma porta que parecia igual a todas as outras. Um de nossos melhores. Ela abriu a porta, e Jack entrou em um quarto que desafiava as leis da física. Era enorme, muito maior do que deveria ser possível dentro da estrutura do hotel que vira de fora. Uma cama king size com dossel vermelho dominava o centro, cercada por móveis luxuosos. Janelas enormes ofereciam uma vista impossível. O deserto se estendia até o horizonte, banhado por um luar prateado, mas simultaneamente, ele podia ver o oceano ao longe, e montanhas, e uma cidade reluzente. Há uma celebração acontecendo no pátio interno esta noite. Mercedes disse, sua voz parecendo vir de muito longe. Música, dança, boa companhia. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a nós. Ela começou a se afastar. E Jack, uma última coisa. Ele virou-se para encará-la. Seu sorriso havia mudado menos ainda belo. Mas agora, com algo predatório nas bordas. Uma vez que você entra no Hotel Califórnia, pode fazer check-out quando quiser. Mas você nunca, jamais, poderá sair. E então ela desapareceu. Jack ficou parado no centro do quarto, o coração acelerado, tentando processar as últimas palavras de Mercedes. Nunca poderá sair? O que diabos isso significava? Ele correu até a porta e a abriu bruscamente, mas o corredor estava vazio, silencioso, sem nenhum sinal da mulher que havia estado ali apenas segundos antes. Fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. Estava cansado demais, exausto demais. Provavelmente havia entendido errado. Era apenas um hotel peculiar no meio do deserto, e aquela mulher tinha um senso de humor macabro, nada mais. Mas mesmo enquanto tentava se convencer disso, Jack sabia que algo estava profundamente errado, podia sentir nas entranhas. Naquele lugar primitivo onde os instintos de sobrevivência sussurram advertências que a mente racional tenta ignorar, ele explorou o quarto mais detalhadamente. A decoração era exuberante, mas estranha menos uma mistura caótica de estilos de diferentes épocas. Uma vitrola vintage dos anos 40 ocupava um canto, ao lado de uma televisão ultramoderna que ele nunca havia visto em lugar nenhum. Quadros nas paredes mostravam paisagens que pareciam mudar sutilmente quando ele não estava olhando diretamente. O banheiro era revestido de mármore negro, com uma banheira grande o suficiente para 4 pessoas, e torneiras de ouro que pingavam constantemente, mesmo quando fechadas. Na mesa de cabeceira encontrou um menu de serviço de quarto encadernado em couro vermelho, abriu e suas sobrancelhas se arquearam. Os preços, não havia preços. Apenas descrições elaboradas de pratos que faziam sua boca salivar. Lagosta termidor, filé ao molho de vinho tinto caviar iraniano, champagne franks, e embaixo em letras itálicas. Tudo o que você deseja está disponível. Basta pedir, seu estômago roncou. Jack não comia nada substancial há quase um dia, mas algo o impediu de pegar o telefone. Ao invés disso, decidiu descer e ver aquela celebração que Mercedes havia mencionado. Pelo menos lá haveria pessoas reais. Respostas, talvez. Lavou o rosto, rapidamente, tentando dissipar a névoa de exaustão que ainda nublava seus pensamentos, e saiu do quarto. O corredor continuava deserto, mas agora podia ouvir música vindo de algum lugar abaixo, o som distante de guitarras, bateria, vozes cantando em harmonias perfeitas. Encontrou uma escada em espiral, ao invés de usar o elevador. Descer aqueles degraus de mármore foi como mergulhar em camadas de tempo. A cada lance, a decoração das paredes mudava sutilmente. Pôsteres de filmes dos anos 70, fotografias em preto e branco dos anos 50. Pinturas a óleo que pareciam ter séculos e a música ficava mais alta, mais envolvente, chamando-o para baixo, sempre para baixo. Finalmente emergiu em um pátio interno que desafiava qualquer lógica arquitetônica. Era imenso, do tamanho de um campo de futebol, menos cercado por arcadas iluminadas por tochas. Uma piscina em formato de rim ocupava o centro. Sua água cristalina refletindo as estrelas acima, estrelas demais. Jack notou, em constelações que não reconhecia, ao redor da piscina,
Dezenas de pessoas dançavam, conversavam, bebiam, riam. E a banda no palco improvisado no extremo oposto. Uma banda tocava rock clássico com uma competência que fez o coração de músico de Jack apertar. O guitarrista dedilhava riffs complexos com facilidade casual. O baterista mantinha um ritmo hipnótico. O baixista e o tecladista se entrelaçavam em uma base sólida. Mas foi a vocalista que o capturou completamente. Era Mercedes usando agora um vestido ainda mais deslumbrante, preto com lantejoulas que capturavam a luz como estrelas em movimento. Ela segurava o microfone e cantava com uma voz que era simultaneamente poderosa e assombrada. Sexy e melancólica. Sua interpretação era tão intensa que Jack sentiu lágrimas inexplicáveis picar em seus olhos. Whisky e vinho. Uma voz alegre gritou ao lado dele. Jack virou-se e viu um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso largo, oferecendo-lhe uma bebida em um copo de cristal. Você deve ser o novo hóspede. Posso ver pela expressão menos aquela mistura de fascínio e terror? Todos nós chegamos com essa cara. Jack aceitou a bebida automaticamente. Quanto tempo você está aqui? O homem riu. Uma risada que não continha alegria real? Tempo? Que conceito interessante. Aqui no Hotel Califórnia, o tempo funciona de maneira flexível. Cheguei em 1964, eu acho. Ou foi 1966. Os dias se misturam, você sabe, as noites também, na verdade, tudo se mistura eventualmente. 1964. Jack repetiu. Incrédulo. Isso foi há 13 anos. Você está dizendo que está preso aqui há 13 anos? Preso é uma palavra tão feia. O homem respondeu. Seu sorriso vacilando por apenas um momento. Prefiro pensar que estou permanecendo. Aproveitando a hospitalidade, ele tomou um longo gole de sua bebida. Meu nome é Richard. A propósito, Richard Crane. Eu era corretor de imóveis em Los Angeles, tinha esposa, 2 filhos, uma casa em Pasadena. E então, uma noite, dirigi pela estrada errada e encontrei este lugar. Jack sentiu um frio percorrer sua espinha, apesar do calor da noite. E sua família? Eles não procuraram por você? Richard olhou para longe. Para a piscina onde mulheres em biquínis vintage mergulhavam e riam, provavelmente por um tempo. Mas aqui dentro, nós nos esquecemos. É parte do encanto do lugar. As memórias da vida lá fora começam a desbotar como fotografias expostas ao sol. Eventualmente tudo que resta é este momento eterno, esta festa interminável, esta música que nunca para, este prazer que nunca satisfaz. Completamente. Isso é insano. Jack Sachuru. Eu vou embora amanhã de manhã. Vou entrar no meu carro e você não conseguirá encontrar a saída. Richard interrompeu gentilmente. A estrada que o trouxe aqui não estará mais lá. Ou estará. Mas levará você de volta ao hotel. Não importa em que direção dirija. Alguns de nós tentamos dezenas de vezes, centenas. Ele terminou sua bebida de um gole, mas eventualmente você para de tentar. Porque o Hotel Califórnia oferece algo que o mundo lá fora nunca ofereceu. A promessa de que você nunca precisa enfrentar suas falhas novamente. Aqui você pode ser quem sempre quis ser, pode ter tudo o que sempre desejou, pode esquecer tudo que o machucou. Jack olhou ao redor do pátio com novos olhos. Agora percebia a verdade por trás das aparências, aquelas pessoas lindas, dançando e sorrindo, e parecendo tão felizes. Havia algo vazio nelas. Seus movimentos eram graciosos, mas mecânicos, como se estivessem executando coreografias ensaiadas há muito tempo. Seus sorrisos eram brilhantes, mas automáticos. E seus olhos tinham aquela mesma qualidade vitrificada que Jack havia notado no saguão. Eram prisioneiros que haviam aprendido a amar suas celas. Não, Jack disse firmemente, colocando o copo sem beber na bandeja de um garçom que passava. Não vou aceitar isso. Tem que haver uma saída. Sempre há uma saída. Richard deu de ombros. Talvez você seja diferente. Alguns são, no começo, lutam mais, demoram mais para se render. Mas no final, todos se rendem. É só uma questão de tempo. Ele olhou para o palco onde Mercedes cantava, e temos todo o tempo do mundo aqui. Jack se afastou, abrindo caminho pela multidão pressava Explorer. Encontrar respostas, o hotel tinha que ter um ponto fraco. Uma falha em sua prisão impossível. Passou por casais dançando em abraços íntimos, por grupos rindo de piadas que não eram engraçadas, por indivíduos sozinhos olhando para o nada com expressões sonhadoras. Em um canto mais escuro do pátio, encontrou um homem sentado sozinho, mais velho que os outros, com rugas profundas e olhos que ainda mantinham uma centelha de lucidez. Ele observava a festa com uma expressão de resignação melancólica. Você ainda está tentando entender, o velho disse sem olhar para Jack. Posso ver, ainda tem aquela urgência, aquela necessidade de fazer sentido das coisas. Jack sentou-se ao lado dele. Quem é você? Thomas Ward, professor de filosofia na Berkeley. Ou era, antes de acabar aqui em 1955. Ele finalmente olhou para Jack, e havia uma tristeza profunda naquele olhar. 22 anos de festas intermináveis, de prazer vazio, de existir sem viver. Mas você ainda lembra, Jack apontou. Ainda sabe quanto tempo passou, como? Thomas tocou sua têmpora,
Eu anoto, todos os dias. Faço uma marca em um caderno que mantenho escondido. É minha forma de resistir, de manter um fio de sanidade. Mas a maioria não faz isso, a maioria escolhe esquecer. É mais fácil assim. Me diga. Jack insistiu, inclinando-se para a frente. O que é este lugar realmente? Como fancy? O professor hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. O Hotel Califórnia é, como posso explicar? É uma armadilha, sim. Mas também é um reflexo, ele se alimenta de nossos desejos, nossos arrependimentos, nossas fraquezas. Cada pessoa vê o que quer ver, experimenta o que quer experimentar. Para alguns é luxo interminável, para outros é companhia constante. Para mim. Ele pausou, os olhos brilhando. Para mim, é a chance de refazer conversas que arruinei, de ter segundas chances que nunca tive na vida real. Mas nada disso é real, Jack disse. Não, Thomas riu amargamente. Defina real. A comida que comemos nos alimenta. As bebidas nos intoxicam. O toque de outra pessoa. Você pode sentir, tudo parece real. E se parece real e se sentimos como real, qual é a diferença? A diferença é que somos prisioneiros. Ou, Thomas respondeu suavemente, somos convidados que sempre quiseram um lugar assim, mas tinham medo demais de admitir. Jack estava prestes a responder quando a música parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, antinatural. Todos no pátio se viraram como um só, olhando para o palco onde Mercedes baixava o microfone com movimentos deliberados. Seus olhos encontraram os de Jack através da multidão. Nosso novo hóspede, ela anunciou, sua voz carregando perfeitamente através do espaço silencioso. Jack Morrison, por que não sobe aqui e nos mostra seus talentos? Ouvi dizer que você era músico. Toque para nós. Não era um convite, era um comando. Jack sentiu todas as cabeças se virarem na direção dele. Dezenas de pares de olhos, menos alguns curiosos. Outros vazios. Alguns com aquele brilho predatório que ele havia visto em Mercedes, fixados nele como holofotes. Seu coração batia furiosamente contra as costelas, e não era apenas medo, era algo mais profundo, mais primitivo. O terror de ser visto, realmente visto, com todas as suas falhas expostas. E não toquei em meses, Jack começou a dizer. Mas sua voz morreu quando Mercedes desceu do palco e começou a caminhar em sua direção. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho, pessoas se afastando com reverência ou medo. Jack não conseguia distinguir qual. Ela parou a poucos centímetros dele, tão perto que ele podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Podia cheirar seu perfume. Menos algo entre jasmim e fumaça de incenso. Jack Morrison, ela disse. E a forma como pronunciou seu nome fez parecer uma sentença. Guitarrista medíocre de uma banda medíocre, em bares medíocres de Los Angeles. Sempre sonhando em ser uma estrela, nunca chegando perto o suficiente, 42 anos de idade. E o que você tem para mostrar? Um casamento destruído, dívidas que nunca poderá pagar, e a certeza terrível de que desperdiçou sua única vida. Cada palavra era uma lâmina, cortando precisamente nas feridas que Jack mantinha escondidas. Lágrimas de raiva e humilhação queimaram seus olhos, mas ele as segurou. Aqui, Mercedes continuou, sua voz suavizando em algo quase maternal, você pode ser o que sempre quis ser. Pode tocar para uma plateia que realmente o aprecia. Pode sentir aquela adrenalina, aquele momento perfeito quando a música flui através de você e você está vivo. Verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. Ela estendeu a mão, tudo o que precisa fazer é subir naquele palco e tocar. É simples assim. Jack olhou para a mão estendida, depois para o palco onde uma guitarra Les Paul Vintage descansava em um suporte esperando. Ele podia vê-la dali, o verniz Sunburst, reluzindo sob as luzes, as cordas perfeitamente afinadas, o instrumento perfeito que ele nunca teve dinheiro para comprar. E se eu recusar? Ele perguntou. Embora já soubesse a resposta, Mercedes sorriu. Ninguém recusa. Não realmente, porque, no fundo, Jack, você quer isso, você sempre quis. É por isso que está aqui. O Hotel Califórnia não captura pessoas aleatoriamente. Ele chama aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão procurando algo que o mundo normal nunca poderia oferecer. Jack engoliu em seco e olhou ao redor. Thomas Ward observava-o com aquela expressão triste, sábia, como um pai vendo um filho cometer o mesmo erro que ele havia cometido. Richard Crane sorria encorajadoramente, já perdido demais para ver o perigo e os outros. Os outros apenas esperavam, como uma plateia esperando o próximo ato de uma peça que nunca terminava, contra todo o instinto de sobrevivência, contra a voz racional em sua cabeça gritando para ele correr. Jack assentiu. A multidão explodiu em aplausos. Caminhar até o palco foi como caminhar através de água espessa. Cada passo parecia durar uma eternidade, mas também passou em um instante. Quando finalmente subiu os 3 degraus e ficou sob as luzes, o mundo se transformou. A plateia embaixo dele parecia se estender ao infinito,
Fileiras e fileiras de rostos se perdendo na escuridão além do pátio. Jack pegou a guitarra menos e no momento em que seus dedos tocaram as cordas, algo elétrico percorreu seu corpo. Não era apenas a sensação familiar de segurar um instrumento, era algo mais. A guitarra parecia estar viva, pulsando com energia própria, conectando-se a ele em um nível celular. Ele dedilhou algumas notas experimentais, o som que emergiu dos amplificadores era perfeito, rico, quente, com exatamente a distorção certa. Melhor do que qualquer som que ele já havia produzido, os dedos de Jack encontraram automaticamente um acorde, depois outro. Começou a tocar uma progressão que havia composto anos atrás, uma música que sua antiga banda nunca quis ensaiar porque diziam que era boa demais ou muito complicada, mas aqui, neste palco impossível, a música fluía dele sem esforço. Era como se todas as barreiras entre seu cérebro e seus dedos tivessem sido removidas. Cada nota era exatamente onde deveria estar. Cada pausa perfeitamente cronometrada, cada transição suave como seda. A banda fantasma atrás dele, porque agora Jack percebia que eram fantasmas, ou algo ainda mais estranho menos, começou a acompanhá-lo perfeitamente. O baterista caiu na batida exata que Jack imaginou. O baixista teceu uma linha que complementava a melodia perfeitamente. E Mercedes voltou ao microfone e começou a cantar palavras que Jack nunca havia escrito, mas que pareciam ter estado sempre lá, esperando para serem descobertas. A plateia estava hipnotizada. Eles balançavam, dançavam, alguns choravam abertamente. E Jack se sentiu mais completo do que jamais se sentira em sua vida. Este era o momento que ele havia perseguido durante décadas, de tocar em bares fedorentos para plateias bêbadas que nem prestavam atenção. Este era o sonho. Ser verdadeiramente ouvido, verdadeiramente apreciado, verdadeiramente importante. A música continuou, uma música depois outra, depois mais uma. Jack perdeu a noção do tempo. Poderiam ter sido minutos ou horas. Suas mãos nunca cansaram, sua mente nunca vacilou. Ele estava na zona, aquele estado mítico que todo músico busca, mas raramente encontra, onde você não está tocando a música, você é a música. Mas então, no meio de um solo particularmente complexo, Jack olhou para baixo e viu suas mãos realmente. Não através da névoa de êxtase performático, mas com claridade brutal. Havia algo errado com elas. A pele parecia mais fina, quase translúcida. Ele podia ver as veias azuis pulsando de baixo, as articulações dos ossos mais proeminentes do que deveriam ser. Estavam velressando. O pensamento atingiu como um raio. Forçou-se a olhar para a plateia novamente, realmente olhar, e agora via o que não havia notado antes, enquanto ele tocava. Energia estava fluindo dele para o hotel. Ele podia vê-la agora, fios dourados de luz saindo de seu peito, de suas mãos, de sua cabeça, serpenteando através do ar e desaparecendo nas paredes, no chão, no próprio tecido do prédio. O Hotel Califórnia estava se alimentando dele, e todos aqueles rostos felizes na plateia não eram apenas espectadores apreciando música, eram vampiros emocionais, alimentando-se vicariantemente de sua performance, de sua paixão, de sua própria essência vital. Ele podia ver agora que muitos deles eram transparentes nas bordas, como hologramas começando a falhar. Almas desgastadas, consumidas lentamente pelo hotel ao longo de décadas. Jack tentou parar de tocar, mas suas mãos não obedeceram. Continuaram dedilhando. Continuaram criando música perfeita. Mesmo quando sua mente gritava para parar, a guitarra parecia ter se fundido à sua pele. Ele não estava mais segurando o instrumento estava segurando ele. Mercedes percebeu sua realização, seus olhos encontraram os dele, e ela cantou palavras novas, palavras destinadas apenas a ele. Você pode fazer check-out quando quiser, mas nunca poderá sair. Pânico puro inundou Jack. Ele puxou a guitarra violentamente, ignorando a dor quando algo se rasgou, pele ou espírito. Ele não conseguia dizer. O instrumento caiu no chão do palco com um estrondo discordante que ecoou pelo pátio como um trovão. O silêncio que se seguiu foi absoluto e terrível. Toda a plateia parou de se mover. Pararam no lugar, congelados como estátuas, seus rostos, ainda carregando sorrisos que agora pareciam pintados. Até mesmo a água da piscina parou de ondular, tornando-se lisa como vidro. Mercedes desceu o microfone lentamente. Seu belo rosto não mostrava raiva, apenas decepção. Jack, ela disse suavemente. E sua voz carregava peso de séculos. Por que você sempre resiste àquilo que o tornaria feliz? Isso não é felicidade, Jack respondeu, sua voz rouca. É servidão. Vocês, o que quer que vocês sejam, estão nos consumindo, nos mantendo aqui para se alimentar de nós. Alimentar? Mercedes riu. E pela primeira vez havia algo genuíno naquele som, menos amusement amargo. Jack, você entendeu tudo errado. Não somos os parasitas. Vocês são. Ela fez um gesto largo.
abrangendo todo o hotel. Cada pessoa aqui chegou porque estava fugindo. Fugindo de responsabilidades, de fracassos, de dor. O Hotel Califórnia é um refúgio, sim. Mas é um refúgio que vocês criaram. Cada desejo por escapar, cada fantasia de uma vida diferente, cada momento em que você olhou para sua existência e desejou estar em qualquer outro lugar, tudo isso alimentou este lugar. Nós não capturamos vocês. Vocês nos invocaram. Jack desceu do palco em passos trêmulos. Não. Eu não escolhi isso. Eu só queria um lugar para dormir. Você escolheu isso no momento em que desistiu? Mercedes interrompeu. Quando entrou naquele carro 3 dias atrás, sem destino, sem propósito, apenas dirigindo para longe de tudo. Quando decidiu que a morte lenta de uma estrada sem fim era preferível a enfrentar sua vida, você já estava morto, Jack. Nós apenas oferecemos um túmulo mais confortável. As palavras eram cruéis porque eram verdadeiras. Jack se lembrou daquela última noite em Los Angeles, a carta de despejo, a ligação da ex-esposa gritando sobre pensão alimentícia atrasada, o promotor do bar dizendo que a banda não era mais necessária. Lembrou-se de sentar em seu apartamento minúsculo, olhando para o frasco de comprimidos no armário de remédios, calculando se havia o suficiente. Ao invés disso, ele havia pegado as chaves do carro. Mas ainda estou vivo, Jack disse. Mais para si mesmo do que para Mercedes. Ainda estou aqui. Ainda posso escolher. Mercedes o observou com algo que poderia ser pena ou respeito, era difícil dizer. Então escolha, Jack Morrison. Você pode ficar aqui, nesta perfeição eterna, onde toda noite é uma celebração, e toda música que você toca é um sucesso, onde você nunca envelhece além do ponto em que parou, nunca fica doente, nunca tem que enfrentar o fato de que o mundo lá fora nunca vai se importar com você. Ela pausou, deixando as palavras pesarem. Ou pode tentar sair, pode vagar pelos corredores infinitos, procurar portas que não existem, dirigir por estradas que sempre trazem você de volta. Pode gastar o que resta de sua vida menos e seria uma vida muito curta. Garanto, lutando contra uma prisão que existe tanto dentro de você quanto ao seu redor. Jack olhou para os rostos congelados na plateia. Richard Crane com seu sorriso vazio. Thomas Ward com sua melancolia resignada. Todos os outros, perdidos em um limbo de prazer sem sentido. Era isso que o esperava se ficasse. Era isso que ele se tornaria. Mas então pensou no mundo lá fora. O que realmente o esperava lá? Mês e fracasso. Mês e rejacou. Mais noites sozinho em quartos baratos, convencendo-se de que algum dia, de alguma forma, as coisas melhorariam. Não sei, Jack admitiu finalmente. Não sei o que escolher. Mercedes assentiu, como se esperasse exatamente essa resposta. Então, não escolha. Ainda não. Fique esta noite. Apenas esta noite descanse, coma, beba. E pela manhã, se ainda quiser ir. Bem, tentaremos não impedi-lo muito. Era uma mentira, Jack sabia. Mas era uma mentira tentadora e ele estava tão cansado. Apenas esta noite. Ele concordou. Mercedes sorriu, vitoriosa, triste, inevitável. E a festa recomeçou. Jack acordou sem saber quando havia adormecido. Estava de volta ao seu quarto, o quarto 1969 menos deitado sobre a cama com um dossel. Ainda totalmente vestido. A luz filtrava através das cortinas pesadas, mas era uma luz estranha, nem claramente dia nem noite. Apenas uma luminosidade perpétua e ambígua que parecia ser a condição natural do Hotel Califórnia. Levantou-se lentamente, cada músculo protestando. Suas mãos ainda doíam onde a guitarra havia se fundido à sua pele. Embora quando as examinou, não encontrou nenhuma marca visível, mas sentia a diferença. Algo havia mudado dentro dele durante aquela performance. Uma parte de sua essência havia sido drenada, deixando um vazio que pulsava suavemente como uma ferida recente. Foi até ao banheiro e abriu a torneira. A água que saiu era cristalina, mas quando atingiu o mármore negro da pia, pareceu se transformar em mercúrio líquido por um momento antes de escorrer pelo ralo. Jack se inclinou sobre a pia e olhou para seu reflexo no espelho gigante emoldurado em ouro. Não era seu rosto que o encarava de volta. Ou melhor, era e não era. Era ele com 25 anos, menos cabelo mais cheio, escuro, pele sem as linhas de preocupação, olhos brilhantes com ambição, ainda não esmagada pela realidade. Era o Jack de antes. O Jack que ainda acreditava que o sucesso estava logo ali na esquina, que apenas precisava da chance certa, da conexão certa, da música certa. Eu poderia ter sido alguém, o reflexo disse. E sua voz era a voz de Jack, mas mais jovem, mais cheia de esperança. Nós poderíamos ter sido alguém. Jack recuou, o coração disparado. Isso não é real. O reflexo inclinou a cabeça. Eu sou a única parte de você que ainda era real. A parte que você enterrou, sob anos de resignação e derrota. Eu sou quem você era antes de desistir de tudo. Jack fechou os olhos com força, respirando fundo. Quando os abriu novamente, o reflexo era normal, seu eu de 42 anos, cansado e desgastado, mas a voz ainda ecoava em sua mente. Ele precisava sair daquele quarto, precisava de respostas, e sabia exatamente quem poderia oferecê-las.
Thomas Ward, o professor que ainda mantinha um fio de sanidade, que ainda contava os dias. Jack saiu para o corredor. Era diferente agora, ou talvez fosse ele que estava vendo diferente. As portas se estendiam infinitamente em ambas as direções, mas agora notava pequenos detalhes. Algumas portas tinham arranhões, como se alguém tivesse tentado forçá-las. Outras tinham manchas escuras que poderiam ser sangue antigo ou apenas sombras. E de trás de algumas ele podia ouvir sons. Música suave, conversas abafadas, choros silenciosos, risos histéricos. Cada porta, percebeu, era uma prisão individual, uma fantasia personalizada, uma ilusão sob medida para manter seu ocupante satisfeito e sugado de essência vital. Encontrar Thomas deveria ter sido impossível em um hotel com infinitos corredores e quartos incontáveis. Mas Jack descobriu que, se pensasse em alguém com intensidade suficiente, seus pés o levavam automaticamente na direção certa. Era como se o hotel fosse menos um edifício e mais um estado mental, onde a geografia obedecia à intenção em vez da lógica espacial. Parou diante do quarto 1955. Bateu suavemente. Entre veio a voz cansada de Thomas. Está sempre aberto. Nada aqui fecha realmente, exceto as portas que mais importam. Jack entrou e parou, chocado. O quarto de Thomas era completamente diferente do seu. Enquanto o quarto 1969 era luxuoso e exuberante, este era austero, quase monástico. Uma cama simples, uma escrivaninha de madeira, prateleiras cobrindo todas as paredes e preenchidas com livros. Milhares de livros, alguns parecendo ter séculos de idade, outros tão novos que as páginas ainda brilhavam. Thomas estava sentado à escrivaninha, escrevendo em um caderno surrado. Quando se virou, Jack viu que o professor parecia ter envelhecido uma década desde a noite anterior. Seu rosto estava mais vincado, seus olhos mais fundos, seus cabelos mais grisalhos. Você vê, Thomas disse, notando o olhar de Jack. Cada vez que usamos as amenidades do hotel, cada vez que nos entregamos aos seus prazeres, ele cobra seu preço. Fui à festa ontem à noite pela primeira vez em anos, uma fraqueza momentânea. E olhe o que me custou. Ele apontou para o espelho no canto. O reflexo de Thomas mostrava um homem 20 anos mais velho do que deveria ser, um esqueleto ambulante mal coberto por pele enrugada. O espelho mostra a verdade, Thomas explicou. Quantos anos realmente temos? Quanto de nossas vidas o hotel já consumiu? A maioria dos hóspedes evita olhar espelhos depois de um tempo. É mais fácil viver na ilusão. Jack se aproximou da escrivaninha. O caderno estava aberto, coberto com pequenas marcas, 8.032 delas organizadas meticulosamente em grupos de 7. 22 anos, ele murmurou. 22 anos, 5 dias e aproximadamente 14 horas, Thomas corrijo. Mantenho a contagem. É minha âncora, minha recusa de deixar o hotel ditar minha percepção de realidade. Ele fechou o caderno. Mas você não veio aqui para uma palestra sobre medição de tempo. Você quer saber como sair? Existe uma saída? Jack perguntou, sabendo que soava desesperado, mas não se importando. Thomas se levantou e caminhou até uma das prateleiras, puxou um livro volumoso, tão antigo que o couro da capa estava descascando, e o colocou sobre a mesa. Eu pesquisei, 22 anos me deram muito tempo para pesquisar este hotel ou algo como ele. Aparece em registros ao longo da história, diferentes nomes, diferentes locais, mas sempre a mesma essência. Ele abriu o livro em uma página marcada. Jack viu ilustrações medievais de um castelo cercado por névoa, textos em latim que ele não conseguia ler. Os romanos chamavam de Mansio Aeterna, a estalagem eterna. Os gregos tinham suas próprias histórias sobre o Palácio de Lótus, que fazia os viajantes esquecerem seus lares. Na mitologia celta, era o Tir na Nog, a terra da juventude eterna. Sempre a mesma história. Um lugar de prazer perfeito que prende aqueles que entram. Então, é mitologia, Jack disse, sentindo esperança e desespero simultaneamente. Se é mitologia, talvez existam também histórias de escapadas. Thomas virou algumas páginas, existem, mas todas compartilham o mesmo tema. Você não pode escapar mudando sua localização física. O hotel existe tanto dentro de você quanto ao seu redor, é construído de seus próprios desejos, suas próprias fraquezas. Para deixá-lo, você precisa enfrentar exatamente aquilo de que estava fugindo. Jack pensou em Mercedes dizendo que eles não capturavam pessoas, que as pessoas invocavam o hotel através de seus próprios desejos de escapar. Como? Ele perguntou. Como eu enfrento isso? Thomas apontou para uma passagem no livro. Nas lendas antigas, há rituais, atos de confronto que quebram o feitiço. Na história de Odíssias e as sereias, ele se amarrou ao mastro para resistir ao canto. Na fábula de Orfeu no submundo, ele teve que caminhar sem olhar para trás. Sempre há um teste, uma provação que força o buscador a confrontar sua verdade fundamental. Que tipo de provação? Jack insistiu. O professor fechou o livro e olhou para Jack com aqueles olhos profundos e exaustos. Isso é diferente para cada pessoa. Para alguns,
é retornar ao momento exato em que escolheram fugir e fazer uma escolha diferente. Para outros, é enfrentar a pessoa ou situação que abandonaram. Para outros ainda, é simplesmente aceitar a verdade sobre si mesmos. Não a versão idealizada que queriam ser, mas quem realmente são, com todas as falhas e fracassos. Jack sentiu um peso esmagador no peito. E se eu não puder fazer isso? E se eu não for forte o suficiente? Thomas colocou uma mão no ombro dele. Um gesto surpreendentemente paternal. Então você se junta ao resto de nós. Vive aqui, neste limbo dourado, até não restar nada de você além de um eco. Alguns levam décadas, outros apenas anos. Mas eventualmente todos que ficam se tornam vazios, cascas, fantasmas tocando os mesmos gestos repetidamente por toda a eternidade. Ele apontou para a janela. Jack se aproximou e olhou para fora. O que viu o fez engasgar. O pátio estava cheio de pessoas, mas agora que sabia o que procurar, podia ver a verdade. Eles não eram apenas transparentes nas bordas. Menos alguns eram completamente translúcidos, como hologramas fracos, e seus movimentos eram exatamente os mesmos da noite anterior. A mesma mulher rindo do mesmo jeito, o mesmo homem bebendo do mesmo copo, o mesmo casal dançando nos mesmos passos. Eram gravações, ecos de pessoas que uma vez foram reais, mas que haviam sido completamente consumidas, deixando apenas resíduos de suas existências anteriores, repetindo os últimos momentos de verdadeira vitalidade que tiveram. Richard Crane, Jack Sush, o corretor de imóveis que conheci ontem, tem talvez mais 5 anos antes de se tornar apenas isso, Thomas disse sombriamente. Um loop, uma memória tocando indefinidamente. E você? Jack se virou para encará-lo. Por que você ainda está? Você depois de 22 anos. Thomas sorriu tristemente. Porque eu resisto. Raramente vou às festas, raramente uso as amenidades. Mantenho minha mente afiada lendo, estudando, mantendo meu senso de tempo e identidade. Mas também, ele hesitou, também porque eu sou um covarde. Descobri minha aprovação há anos. Sei exatamente o que preciso fazer para sair daqui, mas não consigo me obrigar a fazê-lo. O que é? Jack perguntou. O professor foi até uma das prateleiras e puxou uma fotografia amarelada. Mostrava um homem mais jovem, menos claramente Thomas em seus 30 e poucos anos. Menos com uma mulher linda de cabelos escuros e 2 adolescentes, um menino e uma menina. Minha família, Thomas disse, sua voz rachando, a razão pela qual vim dirigindo pela estrada aquela noite em 1955, havia tido uma discussão terrível com minha esposa. Ela descobriu um caso que eu estava tendo com uma aluna, ameaçou me deixar, levar as crianças, e em vez de ficar e lutar por eles, em vez de implorar por perdão e tentar consertar o que havia quebrado, eu fugi. Peguei o carro e dirigi. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Minha aprovação, Jack, é voltar para aquela noite. Existe uma porta menos a porta 1955 no saguão principal, que me levaria de volta àquele momento exato. Eu poderia atravessá-la, retornar àquela casa, àquela discussão, e fazer a escolha certa desta vez. Ficar, lutar, ser o homem que deveria ter sido. Então por que não faz isso? Jack perguntou gentilmente. Thomas olhou para a fotografia com uma expressão de angústia. Porque tenho medo de que mesmo se eu voltar, mesmo se eu fizer tudo certo desta vez, eu ainda vá falhar. Medo de descobrir que não sou capaz de ser o homem que eles precisavam que eu fosse. Aqui no hotel, posso viver com a ilusão de que poderia ter sido diferente. Se eu tentar e falhar novamente, até essa ilusão me será tirada. Jack entendeu. Era a mesma razão pela qual ele mesmo nunca havia realmente tentado ser bem-sucedido na música. Enquanto não tentasse, contudo, poderia dizer a si mesmo que poderia ter conseguido se realmente quisesse. A tentativa real arriscava provar definitivamente que ele nunca foi bom o suficiente. Então estamos todos presos, Jack disse. Presos não pelo hotel, mas por nós mesmos, por nosso medo de enfrentar a verdade. Thomas assentiu. O Hotel Califórnia é um espelho, Jack. Reflete de volta exatamente quem somos, e que maldito assustador pode ser olhar para esse reflexo sem piscar. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Então Jack perguntou, e se eu quisesse tentar? Onde eu encontraria minha porta? Thomas estudou por um longo momento. Você precisa procurá-la, vagar pelos corredores, pelos níveis do hotel. Eventualmente, você encontrará uma porta que ressoa com você, que puxa algo em seu peito. Quando a abrir, estará de volta ao momento crucial, a escolha que o trouxe aqui. E se eu fizer a escolha certa desta vez? Então você acorda, na estrada, no seu carro, como se o hotel nunca tivesse existido. Exceto que você se lembrará, e terá que carregar esse conhecimento, de que esteve preso em seu próprio inferno pessoal, e que encontrou o caminho de volta. Jack se virou para a porta. Tinha uma busca agora, um propósito. Mas antes de sair, olhou para trás. Thomas, você ainda pode tentar. Não é tarde demais. O professor sorriu.
um sorriso cheio de tristeza e arrependimento. Para mim 22 anos de covardia moldaram quem eu sou. Mas você, Jack, você acabou de chegar. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Jack assentiu e saiu para o corredor. As portas se estendiam infinitamente em ambas as direções, cada uma guardando seu próprio segredo, sua própria aprovação. Em algum lugar entre elas estava sua salvação, ou sua condenação final. Jack começou a caminhar. Não havia mapa, não havia plano, menos apenas a instrução de Thomas ecoando em sua mente. Procure a porta que ressoa com você. Mas o que isso significava exatamente? Como alguém reconhece a porta para seu próprio passado em um corredor infinito de possibilidades? Os números nas portas não seguiam nenhuma sequência lógica. Depois do quarto 1969 vinha o 1943, depois 2001, depois 1878. Datas, Jack percebeu. Cada porta representava um ano, talvez um momento específico no tempo. Mas de quem? Do hóspede dentro? Ou de alguma história maior que o hotel continha? Ele passou pelo quarto 1964 e ouviu música dos Beatles tocando suavemente. Pelo 1929 ouviu soluços desesperados. Pelo 1945 e ouviu celebrações de vitória mescladas com gritos distantes de guerra. Cada porta era uma cápsula do tempo, um fragmento congelado de história pessoal ou coletiva. Quanto mais caminhava, mais o corredor se transformava. As paredes mudavam de textura, de papel de parede vitoriano para concreto, para madeira desgastada, para pedra antiga. As luzes variavam de luminárias elétricas modernas a tochas flamejantes, a uma bioluminescência estranha que não parecia ter fonte alguma. Jack percebeu que estava descendo, embora o corredor parecesse perfeitamente horizontal. Era uma descida psicológica. Não física, menos mergulhando mais fundo nas camadas do hotel, ou talvez nas camadas de sua própria psique. Depois do que poderia ter sido horas ou minutos, o tempo havia perdido todo o significado. Jack virou uma esquina e encontrou algo diferente. Uma porta que não tinha número. Era feita de madeira escura, quase preta, com veios que se retorciam como veias sob pele, e quando ficou diante dela, sentiu algo se apertar em seu peito. Não era dor exatamente. Era reconhecimento. Sua mão alcançou a maçaneta antes que seu cérebro pudesse processar a decisão. A porta se abriu. Do outro lado não havia um quarto de hotel. Era um apartamento, seu apartamento em Los Angeles. Cada detalhe estava perfeitamente preservado. O sofá gasto com um rasgo no braço esquerdo. A TV antiga que só funcionava se você batesse nela em um ângulo específico, os pôsteres de bandas de rock nas paredes, a guitarra barata encostada no canto, e ali sentada a pequena mesa de jantar com papéis espalhados à sua frente. Estava Sarah. Sua ex-esposa parecia exatamente como na última vez que a vira menos 3 anos atrás, no dia em que ela havia finalmente saído. Cabelos castanhos puxados em um rabo de cavalo, olhos vermelhos de tanto chorar, aquela expressão de exaustão absoluta que ele se acostumara a ver nela nos últimos anos de casamento. Sarah, Jack sussurrou, mesmo sabendo que isso não era real. Não podia ser. Ela olhou para cima, e seus olhos meu Deus, aqueles olhos castanhos que uma vez o olhavam com tanto amor estavam cheios de uma mistura de raiva e tristeza tão profunda que cortou Jack como uma faca. Você está atrasado, ela disse, sua voz cansada. Como sempre, Jack entrou no apartamento, a porta se fechando silenciosamente atrás dele. Isso era uma memória, percebeu. Uma reconstrução de um momento específico. Olhou para os papéis na mesa e reconheceu. Documentos de divórcio. Eu não sabia que você estaria aqui, ele disse, então parou. Claro que ele sabia. Naquela noite real, 3 anos atrás, eles haviam concordado em se encontrar para assinar os papéis. Ele havia chegado 2 horas atrasado porque estava em um bar, bebendo coragem. Você nunca sabe, Jack, Sarah disse, empurrando os papéis na direção dele. Nunca sabe quando precisa estar em algum lugar. Nunca sabe o que as pessoas precisam de você. Nunca sabe quando parar de perseguir um sonho que nunca vai se realizar. As palavras eram exatamente as mesmas que ela havia dito naquela noite. Jack se lembrava de cada sílaba, menos elas haviam se gravado em sua mente como uma marca a ferro. Mas desta vez ele podia escolher responder diferente. Na vida real, naquela noite 3 anos atrás, ele havia respondido com raiva. Havia gritado sobre como ela nunca o apoiou, nunca acreditou nele, nunca entendeu o que a música significava para ele. Havia culpado ela por todas as suas falhas, por cada show que não aconteceu, por cada contrato que nunca foi assinado. Havia pegado a caneta, assinado os papéis com movimentos violentos e saído batendo a porta. 3 anos de silêncio se seguiram. 3 anos sem contato, exceto através de advogados discutindo dívidas e propriedades. Agora, parado naquela reconstrução impossível, Jack finalmente entendia. Esta era sua aprovação, sua chance de fazer diferente, de dizer as coisas que deveria ter dito, de ser o homem que deveria ter sido.
Ele puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou-se. Você está certa, ele disse. E as palavras saíram como se estivessem sendo arrancadas de um lugar profundo dentro dele. Sobretudo, eu nunca soube, nunca prestei atenção. Estava tão perdido na minha própria cabeça, nos meus próprios sonhos, que não vi o que estava fazendo com você. Com nós. Sarah piscou, claramente surpresa. Na memória original, ele nunca havia dito algo assim. Eu te usei. Jack continuou, lágrimas queimando seus olhos. Usei sua estabilidade, seu salário, seu apoio emocional. E te dei o quê em troca? Broken promises. Noite sozinha enquanto eu tocava em bares. Dívidas de equipamento que não podíamos pagar. E pior foi que eu te fiz sentir que era culpa sua por não entender meu gênio artístico. Ele riu amargamente. Não havia gênio algum, Sarah. Apenas um homem com talento medíocre e ego inflado, recusando-se a crescer. Sarah estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Por que você não pôde dizer essas coisas antes? Por que levou tudo desmoronar antes de você ver? Porque eu era um covarde, Jack admitiu. Ainda sou, provavelmente. Mas agora eu vejo o que perdi. Não apenas você, mas a chance de ser alguém de verdade. Não uma estrela do rock. Apenas um homem decente. Um parceiro decente. Alguém que aparece e que mantém promessas, que coloca outra pessoa antes de seus próprios sonhos egoístas. Ele estendeu a mão através da mesa, parando logo antes de tocar a dela. Se eu pudesse voltar, Sarah, se pudesse fazer tudo de novo, eu escolheria diferente. Escolheria você. Escolheria nós. Escolheria crescer em vez de fugir. Por um longo momento, Sarah apenas o olhou. Então ela colocou sua mão sobre a dele. O toque era quente, sólido, real. Mas você não pode voltar, ela disse suavemente. Nenhum de nós pode. Tudo que podemos fazer é aprender com nossos erros e tentar ser melhores daqui para frente. Jack sentiu, as lágrimas fluindo livremente agora. Eu sei que é tarde demais para nós. Mas eu queria que você soubesse. Eu queria que você ouvisse de mim. Que você não foi o problema. Nunca foi. Você merecia tanto melhor do que eu te dei. Sarah apertou sua mão. Jack, eu te perdoo. Já te perdoei há muito tempo. Estava apenas esperando você se perdoar. As palavras atingiram Jack como um raio. Perdoar a si mesmo. Era isso, não era? O cerne de tudo. Ele havia passado anos se odiando por suas falhas, se punindo através de autossabotagem, fugindo de qualquer chance de redenção porque não achava que merecia. O Hotel Califórnia não o havia capturado. Ele havia se aprisionado, muito antes de nunca dirigir por aquela estrada no deserto. Eu não sei se posso, ele sussurrou. Não sei se posso me perdoar. Então comece tentando, Sarah disse. Ela pegou a caneta e riscou algo nos documentos de divórcio. Então empurrou um pedaço de papel em branco na direção dele. Escreva. Escreva o que você deveria ter me dito. Escreva o que você deseja ter sido. E então deixe ir. Com mãos trêmulas, Jack pegou a caneta. Começou a escrever. Não os documentos legais de divórcio, mas uma carta de desculpas, de reconhecimento, de liberação. Escreveu sobre cada maneira que havia falhado, cada promessa quebrada, cada momento de egoísmo. Escreveu até sua mão caimbrar, até as lágrimas borrarem as palavras. Até não haver mais nada dentro dele exceto uma exaustão limpa e vazia. Quando finalmente largou a caneta, Sarah se levantou. Ela caminhou ao redor da mesa e beijou o topo de sua cabeça, menos um gesto maternal perdoador. Adeus, Jack. Ela disse. Espero que você encontre paz. Espero que você encontre seu caminho de volta para casa. Ela caminhou em direção à porta do quarto. Não a porta pela qual Jack havia entrado, mas a porta que levava ao corredor do apartamento. Quando a abriu, não havia corredor do outro lado. Apenas luz menos brilhante, quente, convidativa. Sarah se virou uma última vez. Sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de carinho que ele não merecia, mas que ela oferecia de qualquer forma menos. E passou pela luz. A porta se fechou. E Jack estava sozinho no apartamento que não existia mais, segurando uma carta para uma mulher que havia seguido em frente há muito tempo. Mas algo havia mudado. Ele podia sentir o peso que havia carregado por anos, menos aquela culpa esmagadora. Aquela vergonha tóxica, menos havia diminuído. Não desaparecido completamente, mas se tornado algo gerenciável, algo que ele podia carregar sem ser esmagado por ele. Ele se levantou e olhou ao redor do apartamento. Já estava começando a desvanecer nas bordas, como uma fotografia exposta ao sol. A mobília ficava translúcida, as paredes se dissolviam, os pôsteres desapareciam. A porta pela qual ele havia entrado, menos a porta sem número, menos ainda estava lá, Solaida e Real. Jack caminhou em direção a ela e a abriu. Do outro lado não estava o corredor do hotel. Era a estrada do deserto, iluminada pelo sol do amanhecer. Seu Chevrolet estava estacionado no acostamento, motor ainda ligado, rádio ainda tocando estática suave.
Mas havia algo diferente. No horizonte onde o Hotel Califórnia havia estado, não havia nada além de areia e cactos, como se o prédio nunca tivesse existido. Ou talvez nunca tivesse sido real para começar. Jack deu um passo em direção à luz da manhã, sentindo o ar seco do deserto em seu rosto, o calor do sol em sua pele. Era real. Era tangível. Era liberdade. Mas então ouviu uma voz atrás dele, menos a voz de Mercedes, ecoando do interior escuro do hotel que ainda existia, em alguma dimensão paralela, esperando por ele. Você tá certo de que quer sair, Jack? Lá fora, você ainda será um fracasso. Ainda será um homem de má idade com nenhuma perspectiva nem futuro. Nenhuma chance de ser especial. Aqui dentro você pode ter tudo. Fama, sucesso, adoração. Tudo que você sempre quis. Jack parou na soleira, um pé em cada mundo. Era a escolha final. A verdadeira aprovação. Não entre o passado e o presente, mas entre a fantasia confortável e a realidade brutal. Entre a prisão dourada e a liberdade incerta. Entre quem ele desejava ser e quem ele realmente era. Jack fechou os olhos, respirou fundo e fez sua escolha. Jack deu mais um passo em direção à luz do deserto. E parou novamente. Não porque duvidasse de sua escolha, mas porque algo fundamental dentro dele mudou. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele estava realmente pensando antes de fugir. Virou-se para encarar a escuridão de onde a voz de Mercedes emanava. O hotel ainda estava lá, maioria, ou meio ilusão, pulsando com aquela luz de neon rosa que havia o atraído inicialmente. Você está certa, Jack disse para a escuridão, para a Mercedes, para o próprio hotel. Lá fora, eu serei um fracasso. Provavelmente continuarei sendo um fracasso até o dia em que morrer. Nunca serei famoso. Nunca serei especial. Nunca serei a estrela que sonhei ser quando tinha 20 anos. Ele sentiu a presença de Mercedes se aproximar. Embora não pudesse vê-la, podia sentir sua expectativa, sua certeza de que ele voltaria como todos sempre voltavam. Mas aqui dentro, Jack continuou. Eu seria menos do que um fracasso. Seria uma mentira. Um eco vazio repetindo uma fantasia que nunca foi real para começar. E talvez menos apenas, talvez menos seja melhor ser um fracasso real do que um sucesso imaginário. Silêncio da escuridão. Então, surpreendentemente, Mercedes riu. Não era o riso predatório que ele havia ouvido antes, mas algo mais genuíno, quase respeitoso. Você realmente entendeu, ela disse. E agora Jack podia vê-la materializando-se na soleira. Mas ela era diferente, menos polida, menos perfeita. Havia linhas em seu rosto que não estavam lá antes, e seus olhos não brilhavam com aquele brilho sobrenatural. Ela parecia humana. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Elas lutam ou se rendem, mas nunca realmente compreendem. Compreender o quê? Jack perguntou. Mercedes encostou-se no batente da porta, e pela primeira vez desde que a conheceu, Jack viu algo parecido com cansaço nela. Que o Hotel Califórnia não é uma prisão imposta de fora. É construído tijolo por tijolo de nossas próprias recusas de aceitar a realidade. Cada fantasia não realizada. Cada sonho ao qual nos apegamos muito tempo depois de deveríamos tê-lo daxado. Cada vez que escolhemos ilusão confortável sobre verdade difícil, tudo isso alimenta lugares como este. Ela fez um gesto para o hotel atrás dela. E sim, existe de verdade, mas apenas porque pessoas suficientes desejaram que existisse. Pessoas como você, como Thomas, como os milhares de outros que passaram por essas portas ao longo de séculos. Vocês nos criaram. Vocês nos deram poder. Então você, o que você é. Realmente, Mercedes sorriu tristemente. Uma anfitriã, como disse, uma guardiã. Talvez uma prisioneira também, à minha maneira. Fui a primeira, Jack. A primeira que entrou e nunca saiu. Isso foi há tanto tempo que até eu esqueci o ano exato. E ao longo dos séculos, me tornei parte da estrutura, parte da própria essência do lugar. Não posso sair, mas também não morro. Existo apenas para dar as boas-vindas aos novos hóspedes, guiá-los até suas celas personalizadas e assistir enquanto se consomem. Havia tristeza genuína em sua voz agora. Você sabe qual é a parte mais cruel? Eu me lembro de como era estar viva, realmente viva, com todas as dores e decepções que vêm com isso. E às vezes, nos momentos silenciosos entre a chegada de novos hóspedes, eu queria poder trocar de lugar com qualquer um de vocês, ter a chance de sair, mesmo que significasse voltar para uma vida imperfeita. Jack estudou seu rosto, vendo-a realmente pela primeira vez. Por que está me contando isso? Por que me ajudar a entender? Porque você está fazendo a escolha certa, Mercedes disse simplesmente. E é tão raro, tão precioso, ver alguém realmente escolher a vida real sobre a fantasia. É como uma gota d'água para alguém morrendo de sede. Não me salva, mas me lembra que salvação é possível. Ela se afastou da soleira, voltando para as sombras do hotel. Vi Jack Morrison. Volte para seu carro, para sua vida medíocre,
para todas as decepções que te esperam, mas vá sabendo que você é mais corajoso do que 99% das pessoas que já conheci. Leva coragem para enfrentar a realidade quando a fantasia é tão tentadora. Jack assentiu, engolindo o nó em sua garganta. E Thomas, os outros que ainda estão lá? A escolha deles é deles. Você não pode salvá-los, assim como ninguém poderia ter te salvado. Cada pessoa deve encontrar sua própria saída, enfrentar suas próprias verdades. Mercedes começou a desvanecer. Mas talvez contar sua história a alguém algum dia plante uma semente. Talvez ajude outra pessoa a reconhecer sua própria prisão antes que seja tarde demais. E então ela se foi. E a porta do hotel começou a se fechar. Jack deu seu passo final para o deserto. O ar quente o envolveu, e ele sentiu o peso glorioso da realidade tangível, o suor formando em sua testa, a areia roçando contra seus sapatos, o som distante de um pássaro grasnando. Olhou para trás uma última vez. O Hotel Califórnia ainda estava lá, mas estava desmoronando. As paredes brilhantes estavam esfarelando, o neon rosa piscando e morrendo, os arcos elegantes rachando e caindo, não com um estrondo dramático, mas com uma dissolução gradual, menos como uma miragem finalmente reconhecida pelo que era. Ou talvez fosse simplesmente que ele não acreditava mais nela, e sem sua crença, sem seu desejo alimentando-a, a ilusão não tinha poder sobre ele. Jack caminhou até seu Chevrolet. O motor ainda estava ligando, exatamente como o deixou quanto tempo atrás, uma noite. Vários dias o relógio do painel dizia 6h47 am. E a data era a mesma de quando havia entrado no hotel, como se nenhum tempo tivesse passado no mundo exterior. Mas ele havia mudado. Podia sentir nos ossos, na forma como carregava seu peso diferentemente, na clareza de seus pensamentos. Havia entrado no Hotel Califórnia como um homem fugindo de si mesmo. Estava saindo como alguém finalmente disposto a se enfrentar. Colocou o carro em marcha e voltou para a estrada. Não havia sinalização, nenhuma indicação de que um hotel já havia estado ali. Apenas deserto se estendendo infinitamente sob o céu em clareamento. Dirigiu por horas, deixando quilômetros se acumularem entre ele e aquele lugar impossível. E conforme dirigia, começou a pensar, realmente pensar, talvez pela primeira vez em anos, sobre o que faria seguir. Voltar para Los Angeles não fazia sentido. Não havia nada para ele lá além de dívidas e memórias ruins. Mas talvez outra cidade. Talvez Phoenix ou Albuquerque. Um lugar onde pudesse recomeçar, não como uma estrela de rock em ascensão, mas como o quê? Um homem de 42 anos com habilidades limitadas e um histórico de fracassos. A velha dor começou a surgir, menos aquela sensação familiar de inadequação, de tempo desperdiçado, de potencial não realizado. Mas desta vez, Jack não fugiu dela. Sentou-se com o desconforto da existir sem deixar que o definisse. Eu sou um músico medíocre, disse em voz alta para o deserto vazio. Nunca serei famoso. Nunca farei turnês por estádios. Nunca terei fãs gritando meu nome. As palavras doíam, mas também havia algo libertador nelas. Verdade nua e crua, sem embelezamento. Mas, ele continuou, ainda posso tocar. Posso ensinar talvez. Ou tocar em bares locais para pessoas que apenas querem uma boa música com suas bebidas. Não precisa ser grandioso. Não precisa mudar o mundo. Apenas precisa ser real. Passou por uma placa. Phoenix menos 95 milhas. Phoenix então. Por que não? Poderia conseguir um emprego, qualquer emprego, lavar pratos, trabalhar em construção, qualquer coisa que pagasse as contas. Poderia tocar nos finais de semana, não perseguindo estrelato, mas simplesmente por amor à música. Poderia começar a pagar suas dívidas lentamente. $1 de cada vez. Poderia eventualmente, talvez, ligar para Sarah não para reacender algo que estava morto, mas para oferecer um pedido de desculpas genuíno, não como parte de um exercício de autoindulgência, mas como algo que ela merecia ouvir. Poderia viver uma vida pequena, comum, sem importância menos e ainda assim ser mais real, mais honesto, mais genuinamente seu do que qualquer fantasia que o Hotel Califórnia oferecia. O sol nasceu completamente agora, banhando o deserto em luz dourada. E Jack Morrison, fracasso, homem medíocre e sonhador desacreditado, dirigiu em direção a ela. Ele estava livre. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava verdadeiramente livre. Não da responsabilidade ou das consequências ou da realidade de suas limitações. Livre de algo muito mais insidioso. Livre da necessidade de ser especial. Livre da prisão de seu próprio ego ferido. Livre da fantasia que o havia mantido preso por décadas. Conforme Phoenix aparecia no horizonte, Jack ligou o rádio. Passou por estações tocando top 40, notícias, talk shows, até encontrar uma tocando rock clássico. Era uma música que ele conhecia, uma que costumava tocar em seus dias de banda. Desta vez, não sentiu amargura por não ser ele naquele rádio. Não sentiu inveja do músico que havia conseguido. Apenas apreciou a música pelo que era menos algo bonito compartilhado com o mundo. E isso, percebeu,
Era suficiente. Tinha que ser suficiente, porque era tudo que ele tinha, e finalmente estava em paz com isso. Phoenix o recebeu com calor brutal e anonimato abençoado. Jack encontrou um quarto barato em um motel na periferia da cidade. Não muito diferente dos lugares onde havia ficado durante seus anos tocando em bares, exceto que desta vez não estava de passagem. Estava ficando. Nos primeiros dias tudo parecia surreal. Ele acordava sobressaltado à noite, suando, certo de que ainda estava no Hotel Califórnia, de que a estrada e Phoenix e sua liberdade eram apenas outra camada da ilusão. Corria até o espelho do banheiro do motel e estudava seu reflexo obsessivamente, procurando por sinais de que estava envelhecendo prematuramente, sendo drenado, desaparecendo. Mas o reflexo permanecia constante. Ele ainda parecia ter 42 anos, cansado, desgastado, mas sólido e real. Encontrou trabalho na terceira semana. Nada glamuroso, lavando pratos em um restaurante mexicano chamado La Cauquina do Rosaú. O pagamento era mínimo. O trabalho era brutal nos braços e costas, e ele terminava cada turno encharcado de suor e água de louça. Mas havia algo profundamente satisfatório nisso. Cada prato limpo era tangível, mensurável, real. Ninguém aplaudia quando ele terminava uma pilha de panelas, mas também ninguém estava drenando sua essência vital enquanto o fazia. À noite, em seu quarto de motel, Jack tirava sua guitarra velha, a menos a que havia conseguido recuperar do armazenamento, usando os primeiros dólares que ganhou, e tocava, não para plateias imaginárias ou sonhos de estrelato, apenas por si mesmo, deixando a música fluir sem expectativa ou julgamento. Era em uma dessas noites, cerca de 6 semanas após deixar o hotel, que ele ouviu uma batida em sua porta. Jack abriu e encontrou um homem que ele nunca havia visto antes. Magro na casa dos 50, com cabelos grisalhos, puxados em um rabo de cavalo, e olhos que carregavam aquela qualidade particular de alguém que havia visto coisas demais. Você é Jack Morrison, o homem disse. Não era uma pergunta. Jack sentiu gelo percorrer sua espinha. Quem está perguntando? David Shum. O homem hesitou, então tirou uma fotografia amarelada do bolso. Eu me hospedei no Hotel Califórnia. Do 1971. A 1973, 2 anos presos naquele lugar antes de encontrar minha saída. Jack puxou David para dentro rapidamente, olhando para o corredor do motel para ter certeza de que ninguém os viu. Fechou a porta e encostou-se nela, coração acelerado. Como você me encontrou? Não foi fácil, David admitiu, sentando-se na única cadeira do quarto. Mas pessoas que escaparam do hotel, nós somos marcados de certa forma. Podemos reconhecer uns aos outros. É algo nos olhos, na forma como carregamos a gente mesmo. E eu ativamente procuro por outros que saíram. Por quê? Jack perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. David olhou para suas mãos. Porque preciso saber que não fui o único, que não enlouqueci, que aquilo realmente aconteceu. E porque ele ergueu os olhos, e Jack viu lágrimas neles, porque preciso avisar as pessoas. Preciso tentar evitar que outros acabem lá. Jack sentou-se lentamente na cama. Quantos outros você encontrou? Você é o 17º em 14 anos, David disse. 17 de nós que conseguiram sair. E eu sei de pelo menos 30 que não conseguiram, menos pessoas que encontrei lá. Ou cujos nomes reconheci de reportagens de pessoas desaparecidas ao longo dos anos. Ele puxou um caderno surrado de sua mochila. Era cheio de nomes, datas, descrições, uma crônica meticulosa de vítimas e sobreviventes de um lugar que oficialmente não existia. O hotel aparece e desaparece, David explicou. Às vezes fica anos sem ser visto. Outras vezes, múltiplas pessoas o encontram em uma única semana. Não consigo descobrir o padrão, se é que existe um, mas é sempre na mesma região. Em algum lugar entre Los Angeles e Phoenix, ao longo daquelas estradas desertas onde uma pessoa dirigindo à noite pode ficar perdida. Jack folheou o caderno. Viu nomes que reconhecia: Richard Crane, o corretor de imóveis, Thomas Ward, o professor, e dezenas de outros, cada um com pequenas notas. Última vez visto 1964 status, presumivelmente ainda preso. Última vez visto 1958 status, presumivelmente consumido. Thomas, Jack disse suavemente, seu dedo pousando no nome do professor. Ele ainda estava lá quando saí. Disse que sabia como escapar, mas era covarde demais para tentar. David assentiu sombriamente. Alguns são assim. Eles entendem a mecânica, descobrem sua aprovação, mas não conseguem se forçar a enfrentá-la. É mais fácil viver na ilusão, mesmo sabendo que é ilusão. Como você escapou? Jack perguntou. David ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era carregada de dor antiga. Eu era viciado. Heroína. Havia roubado de minha família, de amigos, queimado todas as pontes. Naquela noite, em 1971, eu estava fugindo de traficantes a quem devia dinheiro. Dirigi pela estrada errada e encontrei o hotel. Ele fechou os olhos. Lá dentro,
Era perfeito. Sempre tinha droga quando eu queria, mas nunca a sensação ruim, apenas alta, interminável e sem consequências. Nenhuma síndrome de abstinência, nenhuma ressaca, nenhum vomitar em banheiros. Eu pensei que tinha encontrado o paraíso. O que mudou? Conheci alguém lá, outro hóspede, uma mulher chamada Helena. Ela estava presa há mais tempo. Já estava começando a desvanecer. Mas nos últimos momentos de lucidez, ela me fez prometer algo. Disse que se eu encontrasse uma saída, usaria minha segunda chance. Realmente viveria. Não apenas existisse. David abriu os olhos e eles estavam úmidos. Minha aprovação foi voltar àquela noite menos, mas não a noite em que entrei no hotel. A noite anos antes, quando usei heroína pela primeira vez, tive que o reviver, fazer uma escolha diferente. E então, quando saí, tive que me entregar, ir para a reabilitação. Passar por abstinência real, dolorosa. Reconstruir relações que havia destruído, sabendo que algumas nunca voltariam. E você conseguiu, Jack disse. Você tá limpo agora. 27 anos limpo no próximo mês, David confirmou. Tenho um emprego, um apartamento, até reconciliei com minha irmã. Não é uma vida espetacular, mas é minha. É real. Ele se inclinou para frente. E é por isso que procuro por outros como você, Jack. Porque sei como é difícil depois. Voltar para o mundo real depois de experimentar aquela perfeição falsa. Há dias em que a tentação de dirigir de volta para aquela estrada, de encontrar o hotel novamente, é quase insuportável. Jack assentiu lentamente. Ele havia sentido isso também, menos aquele sussurro sedutor nos momentos difíceis. Lembrando de como era fácil no hotel, como era sem esforço. Precisamos uns dos outros, David continuou, para lembrar que a escolha que fizemos vale a pena, para resistir ao chamado quando fica difícil, para provar que pessoas reais, vivendo vidas reais, podem ser mais fortes do que qualquer fantasia. Você mantém contato com os outros 16 que saíram? David sorriu pela primeira vez. Com 12 deles. Sim. Nos encontramos uma vez por ano em um pequeno jantar em Tucson. Chamamos de reunião dos sobreviventes. Compartilhamos histórias, apoiamos uns aos outros. Lembramos uns aos outros porque escolhemos realidade sobre fantasia. Ele pausou. Você deveria vir. Próxima reunião é em 2 meses. Jack considerou isso. A ideia de estar em uma sala com outras pessoas que haviam experimentado aquilo, que entenderiam sem precisar de explicação, era profundamente atraente, mas também assustadora. Não sei se estou pronto, ele admitiu. Ninguém nunca está, David disse. Mas vou te deixar as informações de qualquer forma. Ele rabiscou um endereço e data em um pedaço de papel, depois se levantou para sair. Na porta, parou e olhou para trás. Jack, uma última coisa. Você vai ter dias ruins, dias em que a realidade parece insuportável, em que cada fracasso parece confirmar seus piores pensamentos sobre si mesmo. Nesses dias vai ser tentado a voltar. Eu sei, Jack disse. Quando isso acontecer, David continuou, lembre-se. O hotel oferece tudo, exceto a única coisa que realmente importa. Crescimento, mudança, possibilidade de se tornar algo diferente do que você é. Lá dentro você fica congelado para sempre no momento de sua maior fraqueza. Aqui fora, não importa quão difícil seja, você tem a chance de evoluir. Ele entregou a Jack um cartão com um número de telefone. Se alguma vez precisar falar, se sentir o chamado ficando muito forte, me ligue. Qualquer hora, dia ou noite, todos nós fazemos isso um pelo outro. É como sobrevivemos. Depois que David se foi, Jack sentou-se por horas olhando para o cartão e o pedaço de papel com as informações da reunião. Havia outras pessoas lá fora que entendiam, que haviam enfrentado as mesmas escolhas impossíveis, que carregavam as mesmas cicatrizes invisíveis. Ele não estava sozinho. Pela primeira vez desde que deixara o hotel, Jack sentiu algo que não esperava. Esperança. Não a esperança grandiosa e ilusória de seus dias de sonhador. Não a crença de que algo mágico aconteceria para consertar tudo. Mas algo mais quieto, mais sustentável. A esperança de que, dia a dia, escolha a escolha, ele poderia construir uma vida que significasse algo. Não para o mundo, mas para si mesmo. Na manhã seguinte, Jack acordou e foi trabalhar. Lavou pratos por 8 horas. Voltou para seu quarto do motel. Pegou sua guitarra e tocou por 1 hora, não brilhantemente. Não com a perfeição sobrenatural que havia experimentado no palco do hotel, mas competentemente, honestamente. E naquela noite, pela primeira vez desde que podia lembrar, ele dormiu profundamente. Sem sonhos com neon rosa. Sem espelhos mentirosos, sem a voz de Mercedes sussurrando promessas de glória vazia, apenas silêncio abençoado e sono restaurador. Estava reconstruindo, não sua vida antiga, menos essa estava irrevogavelmente destruída. Mas algo novo, algo mais verdadeiro. E embora ainda houvesse dias em que duvidava, dias em que a tentação sussurrava, ele tinha algo agora que não tinha antes. Tinha uma razão para resistir. Tinha uma comunidade de sobreviventes que entendiam, e tinha
crescendo lentamente, mas de forma constante dentro dele. Algo que havia perdido há muito tempo. Tinha esperança. 2 meses se passaram mais rápido do que Jack esperava. O trabalho na cocina de Rosa se tornou rotina, não confortável, exatamente, mas familiar. Rosa, a dona, era uma mulher de 60 e poucos anos com olhos afiados que viam mais do que a maioria das pessoas. Ela nunca perguntou sobre o passado de Jack, mas ocasionalmente deixava pratos extras de comida para ele levar para casa. E uma vez, quando ele chegou ao trabalho com olheiras profundas após uma noite de pesadelos, ela simplesmente apertou seu ombro e disse: "O que quer que você esteja carregando? Mijo, você não precisa carregar sozinho", ele quase contou a ela naquele momento. Quase deixou tudo sair, o hotel, Mercedes, aprovação, tudo. Mas como você explica algo assim para alguém que nunca experimentou? Como você faz parecer qualquer coisa além de delírio ou metáfora? Então Jack apenas agradeceu e continuou lavando pratos. Quando o dia da reunião em Tucson finalmente chegou, Jack acordou com borboletas no estômago. Havia algo profundamente intimidador na ideia de estar em uma sala com pessoas que realmente entenderiam, que veriam através de qualquer fachada que ele tentasse manter, que reconheceriam as mesmas cicatrizes invisíveis que eles próprios carregavam. Dirigiu as 2 horas até Tucson em silêncio, sem música. Apenas o som do vento e da estrada. Cada quilômetro parecia carregar peso, como se estivesse viajando não apenas através do espaço, mas através de camadas de aceitação. A cada quilômetro ele admitia um pouco mais para si mesmo que o Hotel Califórnia havia acontecido, que não era apenas um sonho febril ou uma alucinação induzida por exaustão. O endereço que David havia dado levou a um restaurante pequeno e discreto chamado El Mirador, na periferia de Tucson. Jack estacionou e ficou sentado no carro por 10 minutos completos, observando a entrada, reunindo coragem. Finalmente entrou. O restaurante era aconchegante, menos madeira escura, luzes baixas, o cheiro de especiarias e carne assada. Uma anfitriã o cumprimentou, mas antes que ele pudesse falar, ouviu uma voz familiar. "Jack, você veio." David Shum emergiu de uma sala privativa nos fundos, sorrindo largamente. Ele parecia bem menos melhor do que quando haviam se encontrado 2 meses atrás. Havia cor em suas bochechas, vida em seus olhos. "Estamos todos nos fundos", David disse, guiando Jack através do restaurante. "Somos 13 este ano. 2 não puderam vir. E..." Ele hesitou. "Um foi encontrado morto 3 meses atrás. Suicídio." O chamado ficou forte demais. Jack sentiu um frio percorrer sua espinha. Lembrete brutal de que escapar do hotel era apenas a primeira batalha. Sobreviver depois era a guerra. Entraram na sala privativa, e Jack se viu olhando para 12 rostos desconhecidos. Mas desconhecidos era a palavra errada, porque no momento em que seus olhos encontraram os deles, ele reconheceu algo fundamental. Era como David havia dito. Havia uma marca, uma qualidade nos olhos de pessoas que haviam sido presas em suas próprias ilusões e lutado para sair. "Pessoal", David anunciou, "este é Jack Morrison." Ele saiu em outubro de 1977, esteve lá. Uma noite, várias pessoas assobiaram impressionadas. Uma mulher, talvez na casa dos 40, com cabelos grisalhos trançados e olhos gentis, se levantou e estendeu a mão. "Margaret Shum", ela disse, irmã de David. "Estive lá de 1969 a 1974. 5 anos. Ela sorriu sem humor. "Você teve sorte. Quanto menos tempo lá dentro, menos o hotel se enraiza em você." Jack apertou sua mão e foi guiado ao redor da sala, conhecendo cada pessoa. Samuel, um homem negro de 50 e poucos anos que havia sido um jogador compulsivo e passou 3 anos no hotel vivendo uma fantasia de vitórias intermináveis em cassinos. Helena, não a mesma Helena que David havia mencionado, mas outra mulher com o mesmo nome. Uma artista que havia ficado presa criando obras-primas imaginárias para plateias imaginárias por 7 anos. Robert, um ex-executivo corporativo que havia passado 6 anos no hotel sendo CEO, bem-sucedido que nunca conseguiu ser na realidade. E mais, cada um com sua própria história de como foram capturados e como escaparam. Idades variando de 35 a 70 anos, tempo no hotel variando de uma única noite como Jack, há impressionantes 12 anos. Sentaram-se ao redor de uma longa mesa, comida já servida, menos pratos de enchiladas, tacos, arroz, feijão. Jack percebeu que havia algo ritualístico nisso, quase sagrado. Eles estavam compartilhando uma refeição real, em um lugar real, entre pessoas reais. Era uma afirmação deliberada de realidade sobre fantasia. David bateu suavemente seu copo. "Vamos começar como sempre fazemos. Cada pessoa diz seu nome, quanto tempo esteve no hotel, quanto tempo está fora, e compartilha uma coisa menos, apenas uma menos pela qual é grato desde sua escapada." Começaram ao redor da mesa. Histórias derramadas, menos algumas com lágrimas, algumas com risos amargos, todas com aquela honestidade brutal que só vem de pessoas que viram seus próprios piores aspectos refletidos de volta para elas. Quando chegou a vez de Jack, ele limpou a garganta. "Meu nome
É Jack Morrison. Estive no Hotel Califórnia por uma noite, fora há quase 3 meses, e sou grato por... Ele pausou, procurando as palavras certas. Sou grato por finalmente entender a diferença entre ser especial e ser real. E escolher ser real. Cabeças acenaram ao redor da mesa. Eles entendiam. Depois que todos compartilharam, a conversa se tornou mais livre e mais natural. Eles comeram e conversaram sobre suas vidas. Não apenas sobre o hotel, mas sobre tudo. Empregos que tinham, relacionamentos que estavam reconstruindo ou aprendendo a viver sem. Pequenas vitórias e derrotas diárias. Samuel falou sobre finalmente pagar suas dívidas de jogo depois de 15 anos de trabalho constante. Helena, a artista, compartilhou que havia começado a criar arte novamente. Não as obras-primas impossíveis de sua fantasia do hotel, mas trabalhos honestos e imperfeitos que realmente significavam algo para ela. Robert descreveu o trabalho humilde que conseguiu em uma pequena empresa de contabilidade, e como havia mais satisfação em fazer um trabalho simples bem feito do que em fingir ser um titã dos negócios. E Jack percebeu algo profundo. Essas pessoas não eram fracassos, não eram perdedores, eram sobreviventes que haviam enfrentado seus próprios demônios internos e escolhido realidade sobre ilusão. Isso os tornava de certa forma mais corajosos do que a maioria das pessoas jamais seria. Quando a refeição terminou e o café foi servido, David bateu em seu copo novamente. Agora vem a parte difícil, a razão pela qual realmente nos reunimos. Precisamos falar sobre o chamado. O clima na sala mudou. Rostos ficaram mais sérios, ombros se tensionaram. Todos vocês o sentiram, David continuou. Aquele sussurro nas noites difíceis. Aquela tentação quando a vida fica muito dura. A memória de como era fácil lá, como era perfeito. O hotel nunca realmente nos deixa ir. Fica-o em nossa mente esperando por momentos de fraqueza. Cabeças acenaram ao redor da mesa. Margaret falou. Senti isso na semana passada. Perdi meu emprego, menos cortes no orçamento. E enquanto estava em casa naquela noite sozinha, desempregada aos 44 anos, eu me vi planejando uma viagem. Pensando em dirigir de volta para aquela estrada. O que você fez? Alguém perguntou. Liguei para David, ela disse simplesmente. Falamos por 2 horas. Ele me lembrou por que saí. O que teria perdido se tivesse ficado. No dia seguinte comecei a procurar novos empregos. Mas foi assustador como por um momento, voltar parecia a melhor opção. Outros compartilharam histórias semelhantes. Momentos de crise quando o chamado do hotel ficou quase irresistível. Alguns ligaram para outros membros do grupo, alguns se forçaram a lembrar as partes ruins, menos as pessoas desvanecendo, a sensação de ser drenado, o vazio por trás de todo o prazer. Alguns simplesmente resistiram, através de pura teimosia. E perdemos. Brian, David disse suavemente. Brian Roberts. Alguns de vocês o conheceram. Esteve aqui há 2 anos, parecia estar indo bem, mas aparentemente o chamado ficou forte demais. Eles o encontraram em seu carro, estacionado em uma estrada deserta entre Phoenix e lá. Motor ligado, mas sem gasolina. Como se ele tivesse estado dirigindo, procurando o hotel, até simplesmente desistir. Silêncio pesado preencheu a sala. Não sabemos se ele encontrou o hotel novamente, David continuou. Ou se o desespero de não conseguir encontrá-lo foi o que o levou ao limite. De qualquer forma, perdemos ele. E precisamos lembrar, todos nós precisamos lembrar, que o perigo não termina quando saímos. Termina quando morremos, ou quando finalmente encontramos paz com nossas vidas imperfeitas. Jack sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ele havia sido arrogante, percebeu. Havia pensado que porque enfrentou sua provação e saiu estava sagueiro. Não havia entendido que a luta era contínua, diária, perpétua. É por isso que nos reunimos, David disse. Não apenas para celebrar nossas escapadas, mas para nos fortalecer uns aos outros. Para criar uma rede de segurança feita de vozes reais, conexões reais, amor real, por mais imperfeito que seja, menos para contrabalançar o apelo da perfeição falsa. Ele olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa. Então vou perguntar agora, e preciso de respostas honestas. Alguém está em crise agora? Alguém está sentindo o chamado tão forte que se preocupa em não conseguir resistir? Por um longo momento, ninguém falou. Então, hesitantemente, Jack levantou a mão. Ele disse. Sua voz rouca, não constantemente, mas há noites em que estou em meu quarto de motel, sozinho, exausto de lavar pratos, olhando para os 42 anos da minha vida e vendo apenas fracasso. Nessas noites, eu me pego lembrando como foi estar naquele palco, como foi ser bom em algo, como foi, apenas por um momento, ser especial. Sua voz quebrou, e eu fico assustado porque parte de mim quer voltar, mesmo sabendo o que é, mesmo sabendo o preço, parte de mim ainda quer aquilo. Robert, o ex-executivo, alcançou e colocou uma mão no ombro de Jack. Todos nós queremos, irmão. To do os dash. Todos nós queremos. O truque não é fazer o desejo desaparecer, é aprender a querer outras coisas mais. Como o quê?
Jack perguntou. Dignidade, Margaret disse. A dignidade de se sustentar com seu próprio trabalho honesto. Conexão, Helena adicionou. Relacionamentos reais com pessoas reais que te veem como você realmente é. Crescimento. Samuel ofereceu a satisfação de se tornar uma versão um pouco melhor de si mesmo dia após dia. Propósito, David concluiu. Saber que sua vida, por mais pequena, serve a algo além de seu próprio ego. Para mim é ajudar outros a escapar ou evitar o hotel. Para você, Jack, será outra coisa. Mas você vai encontrar... Jack assentiu, engolindo o nó em sua garganta. Essas pessoas, esses estranhos que não eram estranhos, estavam lhe oferecendo exatamente o que ele precisava. Não soluções fáceis ou platitudes vazias, mas verdade honesta e solidariedade genuína. Passaram mais 2 horas conversando, compartilhando números de telefone, fazendo planos para se verificarem mutuamente nos próximos meses. Quando finalmente começaram a se despedir, cada abraço carregava peso menos a compreensão de que estavam todos lutando a mesma batalha, apenas em diferentes campos de batalha. David caminhou Jack até seu carro. Você vai ficar bem, ele disse. Os primeiros 6 meses são os mais difíceis, mas fica mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. Como você sabe que vou ficar bem? Jack perguntou. David sorriu. Porque você apareceu. Muitas pessoas que escapam nunca aparecem na primeira reunião. São orgulhosas demais, assustadas demais. O Eminagakal. O fato de você estar disposto a vir, a ser vulnerável, a admitir que ainda está lutando, isso me diz que você tem o que é preciso. Ele entregou a Jack um papel. Irá uma lista. Todos os nomes e números de telefone das pessoas na reunião. Mantenha isso com você, David instruiu. Quando o chamado ficar forte, e ficará, ligue para qualquer um de nós, dia ou noite. Estaremos lá. Jack pegou o papel como se fosse um salva-vidas. Porque era exatamente isso. Dirigiu de volta para Phoenix enquanto o sol se punha, pintando o céu do deserto em tons de laranja e roxo. Ele tinha uma comunidade. Ele tinha suporte. Ele tinha razões para continuar escolhendo realidade, não importa quão difícil ficasse. Não era muito, mas era suficiente. Por agora, era suficiente. 5 anos se passaram. Jack ainda morava em Phoenix, embora não mais no motel barato. Havia alugado um pequeno apartamento de 1 quarto em um bairro modesto menos nada especial. Mas era dele. As paredes estavam decoradas com pôsteres de bandas que ele genuinamente gostava. Não de bandas que achava que deveria impressionar as pessoas. Uma estante continha livros que ele realmente havia lido, não apenas exibido. Sua guitarra descansava em um suporte no canto, usada regularmente, mas sem pressão, sem expectativa de glória. Ele ainda trabalhava na cozinha de Rosa, mas agora era gerente da cozinha. Rosa havia visto algo nele, menos confiabilidade talvez. Ou simplesmente a gratidão de alguém que entendia o valor de um trabalho honesto. O pagamento era melhor, e ele havia começado a economizar dinheiro pela primeira vez em sua vida adulta. Nos finais de semana, tocava em um pequeno café chamado The Desert Rose. Não eram grandes shows, menos apenas ele e sua guitarra, tocando covers e ocasionalmente suas próprias composições para plateias de 15 a 20 pessoas. Ninguém jamais pediu autógrafo. Ninguém o reconhecia na rua, mas às vezes, após um set particularmente bom, alguém vinha e dizia obrigado ou aquela música realmente me tocou, e Jack descobriu que isso significava mais do que qualquer fantasia de estádios lotados. Jamais havia significado. Ele ainda falava com David Shum regularmente, pelo menos uma vez por semana, às vezes mais quando o chamado ficava forte, e ficava forte. Não tão frequentemente quanto nos primeiros meses, mas ainda havia noites quando a tentação sussurrava suas promessas sedutoras. Havia ido a todas as reuniões anuais em Tucson. Assistiu o grupo crescer, 19 sobreviventes agora, e contrair quando perderam mais 2 para suicídio e um que simplesmente desapareceu, presumivelmente voltando para o hotel. Cada perda doja, mas também fortalecia sua determinação. E então, em uma noite de outubro, exatamente 5 anos após sua escapada, Jack recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Jack, a voz do outro lado da linha era fraca, idosa, mas inconfundível. Thomas. Jack se sentou, seu coração acelerando. Thomas Ward, você saiu? Saí, Thomas confirmou, sua voz tremendo de emoção. Depois de 27 anos, finalmente encontrei coragem. Atravessei aquela porta. Voltei para aquela noite com minha esposa. E desta vez fiz direito. Jack sentiu lágrimas brotarem. Onde você está, Barkley? De volta para Barkley, Califórnia, minha esposa. Ela morreu há 10 anos. Câncer, meus filhos estão na casa dos 50 agora. Eles pensam que eu os abandonei quando eram adolescentes. E tecnicamente, eu abandonei. Mas para elas foi em 1955, para mim foi apenas 3 semanas. A voz de Thomas quebrou. Fiz contato com minha filha. Ela concordou em me ver. Não sei se algum dia me perdoará. Não sei se posso explicar onde estive.
mas vou tentar. Vou passar o resto da minha vida tentando compensar, mesmo que seja tarde demais. Nunca é tarde demais. Jack disse firmemente. Você saiu, Thomas. Isso é o que importa. Você enfrentou sua provação. Porque você me inspirou, Thomas disse. Assistir você escolher realidade depois de apenas uma noite. Enquanto eu havia desperdiçado mais de 2 décadas na covardia. Isso ficou comigo. Me assombrou. Até que finalmente não consegui mais viver com minha própria covardia. Eles conversaram por 2 horas. Jack deu a Thomas os números de telefone do grupo de apoio. Convidou-o para a próxima reunião. Ofereceu cada fragmento de sabedoria e encorajamento que havia recebido de outros. Quando desligaram, Jack ficou sentado em seu apartamento, olhando pela janela para as luzes de Phoenix. 27 anos. Thomas havia perdido 27 anos de sua vida real para uma fantasia. Mas ainda havia encontrado coragem para sair, para enfrentar as consequências, para tentar reconstruir. Se Thomas podia fazer isso, Jack pensou, então talvez houvesse esperança para qualquer um. Naquela noite, Jack sonhou com o Hotel Califórnia pela primeira vez em meses, mas era diferente agora. No sonho, ele estava do lado de fora, olhando para o edifício desmoronando, e um por um, pessoas emergiam das portas. Thomas Richard Crane, e tantos outros cujos rostos ele havia visto naquela única noite. Quando acordou, Jack sabia o que tinha que fazer. Passou as próximas semanas pesquisando, escrevendo, documentando, contactou David e os outros sobreviventes, coletando suas histórias. E então começou a escrever um livro. Não ficção, mas um relato de memórias. Hotel Califórnia, uma jornada através da ilusão e de volta. Não seria um best-seller. Provavelmente não seria publicado por uma grande editora. Mas isso não importava. Seria um registro, um aviso, um guia para outros que pudessem encontrar aquela estrada deserta e ver aquelas luzes rosa neon piscando no deserto. Levou 1 ano para escrever, outro ano para encontrar uma pequena editora independente disposta a arriscar. Quando finalmente foi publicado, vendeu modestos 3.000 exemplares. Principalmente para grupos de apoio, terapeutas especializados em vícios e algumas almas curiosas que tropeçaram nele, mas dessas 3.000 pessoas, 7 entraram em contato com Jack para dizer que haviam visto o hotel, 2 disseram que haviam realmente ficado lá brevemente antes de escapar. E uma jovem mulher de 23 anos chamada Lisa Menos disse que estava dirigindo em direção à estrada quando leu o livro e isso a fez mudar de direção, voltar para casa, confrontar os problemas que estava fugindo. 7 pessoas, apenas 7 de todos os milhões que poderiam ter lido. Mas para Jack, 7 vidas possivelmente salvas significavam tudo. Ele tinha 48 anos agora, cabelos começando a grisar nas têmporas. Rugas se aprofundando ao redor dos olhos. Não rico, não famoso, não especial de qualquer forma que seu eu de 20 e poucos anos teria reconhecido. Mas também não estava preso. Não estava desaparecendo. Não estava vivendo uma mentira. Em uma noite de verão particularmente clara, Jack dirigiu para fora de Phoenix, para o deserto silencioso. Não para procurar o hotel menos aquele capítulo havia fechado, mas apenas para estar sozinho com seus pensamentos sob as estrelas. Estacionou em um mirante e saiu. O ar noturno surpreendentemente frio em sua pele. Olhou para o vasto céu, para a Via Láctea se estendendo como uma estrada de luz através da escuridão. Eu poderia ter sido alguém, disse em voz alta para o deserto vazio. As mesmas palavras que seu reflexo mais jovem havia dito naquele banheiro do hotel, 5 anos atrás, mas desta vez, ele adicionou. E talvez eu seja. Apenas não da forma que pensava. Ele pensou em Rosa, confiando nele com seu restaurante. Pensou nas pessoas no café que voltavam semana após semana para ouvi-lo tocar. Pensou em Thomas encontrando coragem depois de 27 anos. Pensou em Lisa mudando sua direção na estrada. Pensou em David, Margaret e todos os outros sobreviventes, construindo vidas reais a partir dos destroços de suas fantasias. Cada conexão era pequena. Cada impacto era modesto. Mas eles eram reais. E no final Jack percebeu real era tudo o que realmente importava. Ele ainda sentia o chamado às vezes, provavelmente sempre sentiria. O Hotel Califórnia nunca realmente deixa ir seus antigos hóspedes. Ele existiria sempre nas margens de sua consciência, sussurrando promessas de perfeição sem esforço. Mas Jack havia aprendido algo crucial. Você não vence o chamado fazendo ou desoperizer. Você vence escolhendo algo melhor. Dia após dia. Momento a momento, você vence construindo uma vida que, apesar de todas as suas imperfeições e decepções, ainda vale a pena viver. Seu telefone tocou. Era David. Apenas verificando, David disse quando Jack atendeu. Você estava silencioso hoje. Queria ter certeza de que estava bem. Jack sorriu. Estou bem. Apenas. Refletindo, 5 anos fora hoje. 5 anos, David repetiu. E Jack podia ouvir o sorriso em sua voz. Isso merece uma celebração. Jantar amanhã à noite? Eu pago. Claro, Jack disse. Eu adoraria.
Depois de desligarem, Jack ficou mais alguns minutos sob as estrelas. Então entrou em seu carro e dirigiu de volta para Phoenix, de volta para seu pequeno apartamento, de volta para sua vida pequena e modesta e perfeitamente real. Na estrada à frente, por apenas um instante, ele pensou ter visto um brilho rosa no horizonte. Seu coração pulou, seu pé diminuiu no acelerador. Mas então ele piscou, e não havia nada lá. Apenas a estrada escura se estendendo em direção à casa. Jack pressionou o acelerador e continuou dirigindo. Você pode fazer check-out quando quiser, a letra da música dizia. Mas você nunca pode sair. Talvez isso fosse verdade em certo sentido. Talvez nenhum deles realmente saísse, não completamente. Talvez todos eles carregassem um pedaço do hotel dentro de si para sempre, aquele conhecimento de como fácil seria desistir, como tentador seria se render à ilusão, confortável. Mas havia outra verdade, uma que Jack havia aprendido nestes 5 anos. Você pode não ser capaz de deixar o hotel completamente para trás, mas pode escolher não voltar. E às vezes, em um mundo cheio de tentações infinitas de escapar da realidade menos através de drogas, álcool, telas fantasias ou hotéis impossíveis no meio do deserto, às vezes simplesmente escolher ficar presente, permanecer real, permanecer engajado com a vida como ela é, às vezes isso é suficiente, às vezes isso é tudo. Às vezes isso é heróico. Jack Morrison dirigiu para casa através da noite do deserto. E pela primeira vez desde que podia lembrar, ele não estava fugindo de nada. Ele estava indo em direção a algo, e essa foi toda a diferença. Fim. No meio do deserto entre Los Angeles e Phoenix, se você dirigir pelas estradas erradas na hora errada, ainda pode ver um brilho rosa no horizonte, luzes piscando como um convite. Um lugar onde todos os seus sonhos podem se tornar realidade, onde você pode ser tudo o que sempre quis ser. Onde a dor da vida real nunca pode alcançá-lo. Mas agora você sabe a verdade. E conhecer a verdade significa que você tem uma escolha. Escolha sabiamente.